PLP 68, que foi convertido na Lei Complementar 214, projeto de lei, ele previa apenas a instituição dos tributos. E a criação desse comitê gestor que regulamentar tudo isso estaria nesse outro PLP, o projeto de lei 108, que a gente está tramitando lá no Senado. E aí o que é que o governo federal pretendeu agora? Para adiantar esse processo, trouxe uma parte dessa regulamentação do comitê gestor para dentro da Lei Complementar 214, criando a estrutura de um comitê provisório para esse ano, que vai ter por obrigação trazer as regras do comitê gestor e iniciar o processo de implementação e aplicação do IBS, CBS, que começa em 2026, no ano que vem. E aí teremos uma eleição agora. O que é que acontece? Essa eleição precisa ser organizada e articulada, esse processo de transição precisa ser ajustado, e aí as entidades, enquanto estavam nessa definição legislativa, resolveram fazer um acordo de cooperação técnica com o Cefaz, representando os estados, FNP e CNM representando os municípios, para criar um pré-comitê gestor. Ou seja, não é aquele comitê gestor já eleito, como na forma da legislação, mas a partir de um acordo de cooperação técnica, eles já conciliaram na formação de um pré-comitê gestor para iniciar esse processo de regulamentação, adiantar o trabalho. E é o que tem sido feito desde janeiro agora desse ano, mesmo logo após a aprovação da lei complementar. O que nos acompanha deve estar perguntando como é que um auditor fiscal de Campinas entrou nessa história, nesse comitê, Então, nesse pré-comitê. Pois é. O que é que acontece? A formação do projeto de lei, desses dois projetos de lei, ele foi gestado no âmbito de um projeto que foi feito dentro do Ministério da Fazenda chamado PAT-RTC. Foi isso, foi um programa de assessoramento técnico da reforma tributária sobre consumo. Então, a CERT, que é a Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária, que foi criada dentro da estrutura, responsável por formalizar a reforma, conduzir a reforma, convocou representantes de todas as unidades da federação para mandarem representantes para participar da construção desse projeto de lei. E aí os municípios indicaram os técnicos para participar dessa construção. E além desse grupo técnico, que era 2 representantes por cada região, por cada estado, e aí juntava Receita Federal, estados e municípios, além disso, as entidades criaram grupos técnicos de assessoramento desse grupo principal. Porque você imagina, a gente teve que regulamentar toda essa legislação. O PLP terminou com 500 e poucos artigos que iriam substituir toda a regulamentação de PIS, de COFINS, de ICMS, de ISS, de IPI, numa regulamentação só. Então, um trabalho assim dantesco. E aí eu fui indicado para participar dentro desse grupo técnico. E a partir do trabalho que a gente desenvolveu lá na aproximação com a Abraço, FNP, nas indicações da formação do pré-comitê gestor, eu fui convidado, a partir desse trabalho, a participar desse pré-comitê, formando o GCE, né, que é o Grupo de Coordenação Estratégica, que fará, às vezes, nesse momento, do Conselho Superior do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, a gente do Simples Nacional, perdão, são 2 comitês gestores, a gente acaba confundindo, do IBS. Então, esse trabalho que está sendo feito é um trabalho de coordenação de toda a equipe que vai agora fazer o processo de regulamentação do IBS. E aí tive a honra de ser convidado pela equipe da FNP para compor esse grupo que é a de Frente técnicos. Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos. Nesse emaranhado de regulamentação, também de adequação em alguma medida, particularmente você tem se debruçado em qual aspecto? Que eu tenho atuado diretamente? Olha, uma das grandes preocupações que eu tive, são muitos aspectos que envolvem essa modificação, mas a grande preocupação que eu tive e me debrucei e participei do grupo de trabalho diz respeito à fiscalização. Como é que estados e municípios vão fazer para compartilhar a fiscalização no tributo que é comum, que a receita vai ser compartilhada entre eles, quem vai fiscalizar quem vai fiscalizar o quê? E aí o que é que aconteceu? Na regulamentação da Lei Complementar 214, não se chegou a um consenso de como seria toda essa forma, e aí jogou tudo para o regulamento. A gente preferiu deixar essa discussão para o regulamento que vai ser elaborado agora, e apenas para não travar na largada, né? Para não travar na largada, porque a ordem era até final de 2024 tinha que estar aprovado. E aí a gente teve que fazer o mínimo necessário para viabilizar a lei ser aprovada. E agora a discussão vai estar no âmbito do regulamento. Tem outras preocupações, nós teremos aí nessa fase de transição
a participação na receita do que vai ser compartilhado, né, de IBS, CBS, entre estados e municípios, como é que vai ser esse período de transição em que nós teremos a tributação, veja, de 5 que ainda permanecem, mais os 3 que estão entrando. Então, a partir do ano que vem, nós teremos 1% de IBS e CBS sendo cobrado e gradativamente, isso ao longo do tempo, vai sendo substituindo os outros tributos. Então, essa transição é outro fator de preocupação, como fazer isso para minimizar os impactos na sociedade, no contribuinte, para as receitas municipais, estaduais e tentar conciliar esses, vamos dizer assim, essas necessidades de parte a parte, né, nos dois lados da relação. Nós estamos conversando com